No contexto da guerra contínua entre os Estados Unidos e o Irã, surgiu um escândalo de grandes proporções. A Associated Press publicou uma investigação baseada em centenas de e-mails de funcionários do Serviço de Imigração dos Estados Unidos da América. Eles mostram que o ICE, em 2025 e 2026, coordenou com as autoridades iranianas a deportação de cidadãos iranianos, mesmo quando a tensão entre os dois países atingiu o auge da guerra. Na verdade, os Estados Unidos entregavam ao regime em Teherã iranianos que poderiam estar fugindo justamente desse regime. E apenas alguns meses antes disso, o próprio Donald Trump, lembro, em um discurso ao povo iraniano, disse, cito, "A hora da sua liberdade chegou", e imediatamente convocou protestos contra o regime. E acontece que, enquanto o presidente dos Estados Unidos publicamente conclamava os iranianos a tomar o poder por conta própria, o próprio departamento de imigração dele, silenciosamente, os enviava de volta dos Estados Unidos para as mãos daquele mesmo regime. Além disso, nessas trocas de mensagens entre funcionários do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, surgiram fatos sobre os quais é simplesmente difícil ficar em silêncio. Por exemplo, o fato de que os americanos repassavam completamente todas as informações sobre os iranianos que estavam em seu país, sobre o fato de que eles solicitavam asilo, sobre o fato de que reclamavam de serem perseguidos pelo regime deles. Como você pode imaginar, infelizmente, não dá para falar em segurança para esses iranianos ao retornarem para Teherã. Então, vamos analisar essa história em detalhes e colocar tudo em ordem. Meu nome é Alexei Petit. Antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal independente no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Então, nos Estados Unidos da América, está surgindo um grande escândalo em meio à guerra no Oriente Médio. O Conselho Nacional Iraniano-Americano publicou centenas de e-mails de funcionários do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o AIS, que pela primeira vez mostram em detalhes como os Estados Unidos da América e o Irã organizaram 3 voos, com os quais mais de 100 pessoas foram devolvidas ao Irã, em setembro e dezembro de 2025 e em janeiro de 2020. De acordo com a Associated Press, essa correspondência fornece, abre aspas, o quadro passo a passo mais detalhado até hoje de como os dois países cooperaram na organização dos voos de deportação. As cartas mostram que as autoridades iranianas influenciaram abertamente quem exatamente dos imigrantes seria incluído nas listas de deportação. E os funcionários do AIS levavam em consideração os pedidos de Teherã até mesmo no último momento. A pedido da Embaixada do Irã, adicionei alguns casos. Um dos funcionários não identificados do Serviço de Imigração dos Estados Unidos escreveu isso no final de agosto de 2025, ainda antes do primeiro voo em setembro. Uma semana depois, um funcionário com o mesmo cargo fez novas alterações na lista após uma reunião com o diretor da Embaixada do Irã. E depois escreveu que o Irã exigiu, cito, alterar o manifesto e acelerar o processo de deportação. E os Estados Unidos aceleraram esse processo. Também é revelador o detalhe sobre a logística dos próprios voos. O manifesto final dos deportados era enviado ao Ministério do Interior do Catar. Ou seja, Doha atuava como intermediário técnico na organização dos próprios voos entre países que não têm relações diplomáticas diretas. Houve também um erro evidente que mostra como tudo isso funcionava de forma caótica e opaca. A correspondência entre os funcionários da AES mostra que pelo menos uma pessoa, que nem sequer estava na lista final, acabou mesmo assim a bordo do voo de deportação. Um iraniano que não estava incluído no manifesto final que enviamos ao Ministério do Interior do Catar acabou a bordo do voo, escreveu um dos funcionários não identificados. Outro respondeu, cito, "Não faço ideia de como esse caso ou essa pessoa foram parar no avião." Ou seja, nem mesmo os próprios funcionários do ICE conseguiam explicar como a pessoa acabou no voo de deportação para o Irã, ignorando a própria lista oficial deles. Só imagine o caos que estava acontecendo lá e quantas pessoas poderiam ter sido deportadas ilegalmente. O mais revelador é o timing de tudo o que estava acontecendo. A coordenação das deportações continuou sendo prioridade, atenção, mesmo durante a guerra de 12 dias entre os Estados Unidos, Israel e Irã.
Em junho de 2025, quando os iranianos estavam deixando o país em massa, as autoridades do Irã pararam temporariamente de emitir documentos de viagem para os deportados. Pela correspondência, fica claro que a pressão para acelerar o processo vinha do mais alto escalão da Casa Branca. O diretor interino do ICE, Todd Lyons, chamou a repatriação dos iranianos de prioridade. Já poucos dias depois que o próprio presidente Donald Trump pediu nas redes sociais a evacuação imediata de Teherã, pois ele estava preparando ataques, pensem bem, ou seja, Trump diz: pessoal, saiam de Teherã porque nós vamos bombardear essa região. E nesse momento, Todd Lyons diz: ah, certo, vamos bombardear agora, então vamos mandar o mais rápido possível para lá o maior número de iranianos que temos para deportação, para encerrar esse capítulo. E aqui vale lembrar o que exatamente Donald Trump dizia publicamente nessas mesmas semanas. Em um discurso ao povo iraniano em 28 de fevereiro, ele disse: quando terminarmos, tomem o poder em suas próprias mãos. Ela será de vocês. Essa é provavelmente a única chance que vocês terão em muitas gerações. A hora da sua liberdade chegou. Durante muitos anos vocês pediram ajuda à América, mas nunca a receberam. Nenhum presidente jamais esteve disposto a fazer o que estou pronto para fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que lhes dá o que querem. Vamos ver como vocês vão reagir. E antes disso, Trump disse que o objetivo da guerra era a liberdade para o povo iraniano. Ou seja, ao mesmo tempo em que fazia esse discurso público sobre proteger os iranianos de um regime repressivo, o próprio departamento dele coordenava com esse mesmo regime o envio de pessoas de volta. O presidente do Conselho Nacional Irano-Americano, Jamal Abdi, declarou, cito, a correspondência desmente a afirmação de Trump de que a guerra com o Irã foi travada para proteger os iranianos comuns da repressão. Isso mostra que a principal prioridade era expulsar o maior número possível de pessoas, por qualquer meio. Mas, na verdade, há uma segunda linha dessa história que é ainda mais preocupante. Trata-se de uma ação judicial separada, movida em julho no Tribunal Distrital de Washington. 11 iranianos detidos em custódia de imigração declararam sob juramento que foram forçados a se encontrar com representantes do governo iraniano dentro dos centros de detenção do ICE. Além disso, os funcionários iranianos estavam cientes de detalhes bastante íntimos dos processos de asilo deles. A ação alega que as agências de imigração dos Estados Unidos transmitiram ilegalmente ao Irã informações confidenciais sobre os solicitantes de asilo nos Estados Unidos. Embora esses próprios iranianos estivessem pedindo asilo aos Estados Unidos justamente para fugir desse mesmo governo iraniano, ou seja, eles estavam fugindo dele. Eles estavam fugindo, pedindo asilo, e mesmo que os Estados Unidos não concedam esse asilo, os Estados Unidos não podem contar ao Irã que eles queriam fugir, que pediram asilo para nós, e agora estamos entregando eles para vocês. Aqui é importante, vamos dizer assim, um detalhe jurídico, vamos registrar isso. O governo dos Estados Unidos está formalmente autorizado a cooperar com quaisquer autoridades estrangeiras para coordenar a logística das deportações. Não tem nada de mais aqui. É lógico que se os Estados Unidos querem deportar alguém, o país de destino deve, no mínimo, estar ciente disso. Sem problemas, tudo certo. Mas as normas federais adotadas ainda no fim dos anos 90 proíbem diretamente a divulgação. Informações que possam revelar que a pessoa deportada solicitou asilo. É exatamente essa proibição que, segundo os autores do processo, foi violada. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos rejeitou categoricamente essas acusações em julho e declarou, cito, a afirmação de que o ICE teria repassado registros de pedidos de asilo ao governo iraniano é falsa. Ao mesmo tempo, uma investigação anterior do New York Times já havia mostrado que entre os deportados para o Irã havia justamente solicitantes de asilo. E algumas pessoas afirmaram que foram expulsas contra a própria vontade. Ou seja, a correspondência recente do ICE não cria esse quadro do zero, não é algo novo. Ela confirma e detalha o que já havia sido relatado anteriormente. E aqui também vale a pena ter em mente o que realmente ameaça uma pessoa que está sendo deportada de volta para o Irã, se ela pediu asilo em outro país. De acordo com os dados apresentados pela mídia ocidental nesse mesmo período,
Durante a repressão aos protestos nacionais em 8 e 9 de janeiro, as forças de segurança leais ao regime islâmico no Irã mataram oficialmente mais de 36.500 pessoas em apenas 2 dias. O próprio Trump comentou na época que as forças de segurança literalmente atiraram nos manifestantes, com metralhadoras nas ruas, o que tornava quase impossível para civis desarmados resistirem de alguma forma ao poder. Ou seja, diante da já documentada disposição do regime de matar milhares de seus próprios cidadãos apenas por protestarem, a deportação de solicitantes de asilo de volta para as mãos desse mesmo aparato não é apenas um erro burocrático. Não. É uma decisão com consequências potencialmente fatais para pessoas específicas. Resultado: publicamente, Donald Trump chamou a guerra com o Irã de guerra pela liberdade do povo iraniano, pediu pessoalmente aos iranianos que tomassem o poder em suas próprias mãos e prometeu apoio americano na hora da liberdade deles. Paralelamente a isso, o próprio serviço de imigração dele mantinha negociações discretas com a embaixada daquele mesmo regime, coordenando listas de deportados a pedido de Teherã. E, se acreditarmos nos depoimentos sob juramento de 11 iranianos detidos, permitia que funcionários iranianos se encontrassem à força, pessoalmente, com os solicitantes de asilo diretamente nos centros de detenção do ICE, sabendo detalhes bastante íntimos de seus casos. Os Estados Unidos podem deportar imigrantes ilegais? Sim, claro que podem, se houver motivos para isso. Ninguém está questionando as leis dos Estados Unidos aqui. Mas revelar ao regime do Irã que o deportado solicitou proteção e asilo porque tinha medo, exatamente, desse regime, é colocar a pessoa em perigo ao ser repatriada, ao retornar para o seu país de origem. Vou deixar isso em aberto, escreva a sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais!